Mateus capítulo 7, nós estamos no mês da família. Se o que há de mais importante nessa terra é a família. Zele pela sua família. Você que é casado, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Você que ainda não é casado, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus avós, pelos seus tios, por todos. Porque nessa vida nós vivemos algumas ilusões e algumas aventuras. E quando todos forem embora, vai ficar a sua família. Pode ter certeza disso. Quem já viveu o bastante para ter essa experiência sabe do que eu estou falando. Alguns ainda não viveram o bastante para ter esse entendimento. E a vida é muito longa. E nós teremos algumas experiências na vida que nos fará entender isso. Para alguns, logo cedo já entendem isso. Para outros, quando vierem os dias não tão bons, você talvez vai entender melhor. Está tudo ótimo, retorno, tudo excelente. Então, a gente precisa preservar. E na Bíblia tem assunto para todas as coisas, inclusive sobre família. Família é a célula mãe, a célula máter da sociedade. A família nunca foi tão combatida e atingida como nos dias de hoje. Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio senão roubar, matar e destruir. Então ele não vai descansar, ele não dorme, como também não dorme o nosso Deus. Então ele vai fazer sempre de tudo para tentar infiltrar, para tentar destruir, para tentar matar e roubar a nossa alegria. Mas a palavra de Deus vai combater todas as artimanhas do inimigo. E a palavra nos fortalece. E Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, são palavras de Jesus, que nós leremos a partir de agora, que já está no telão. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo ou compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que é o antônimo, o contrário de prudente. Insensato, sem nenhuma prudência, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Diga assim, e foi grande a sua queda. Quando uma casa cai, no sentido não literal, mas no sentido espiritual, quando uma família se desfaz, por uma série de fatores, eu quero te chamar a atenção aqui hoje, a queda é muito grande. Quando uma família se esfacela, eu não quero entrar nos mínimos detalhes, que para uma família acabar, para uma família tornar-se uma família praticamente destruída ou destruída, cada um sabe o porquê que isso aconteceu lá. Por que isso acontece? E são uma série de fatores. E o que sobra são escombros. Escombros é triste. No sentido literal de uma casa cair, quem já viu uma casa cair, ou uma casa ser soterrada, ou uma casa ser levada por vento, por chuvas, é uma coisa horrível. Às vezes nós vemos imagens na televisão, quando há muita chuva, inclusive, como houve no Rio Grande do Sul há 2 anos atrás,
que o rio tomou toda a cidade, você via casas, literalmente, quase que inteiras, sendo arrastadas pelas águas. E aquilo dava uma sensação horrível. Você via pessoas que saíram, tiveram que sair depressa dos lugares onde eles moravam, e depois de alguns meses voltaram e só viam escombros, destruição, tragédia. E as pessoas, na verdade, não sabiam nem onde é que a casa delas era. Estava tudo misturado, os entulhos e a destruição. É horrível isso. Mas casas, no sentido material, pode passar o tempo que for, dá para reconstruir. Não necessariamente precisa ser no mesmo lugar. Agora, um lar é diferente do que uma casa. Um lar não precisa de paredes. Um lar não precisa de beleza estrutural. Um lar precisa de fundamento. Edificar. Edificar aonde a minha família? Na rocha. Que rocha, pastor, que Jesus está falando? Essa rocha que Jesus está falando, ele está falando acerca da palavra de Deus. Ele está falando acerca de Deus. Porque nessa vida, como eu disse no início, tudo é vaidade. E muitas pessoas pela vaidade vão se aventurar nos prazeres, entre aspas, que a vida traz. O inimigo não quer uma casa feliz, o inimigo não quer uma família feliz. Perfeita não tem. Eu não conheço uma família perfeita. Aquela família da comercial antigamente que tinha da margarina, né? Você via aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, tudo certinho, não tem. Mas tem família em Cristo feliz. Edificar a casa sobre a rocha é ser um discípulo que ouve e coloca em prática o que aprendeu. Nós vivemos uma vida constante no aprendizado da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro que nos instrui, é o manual do fabricante. Uma forma mais assim, simplória. Você compra um objeto, um aparelho eletrônico, vem o manual. Você compra um móvel, vem o manual ali para o sujeito montar. Tem gente que nem precisa chamar montador. Ele pega o manual, é esses que tem muita paciência, e vai pecinha por pecinha, acerta dali, aquela coisa toda. Às vezes coloca a porta do guarda-roupa virada de cabeça para baixo, mas ele está tentando, mas ele está ali lutando. Às vezes sobra um montão de peça. Fala, o que aconteceu? Veio peça a mais? E geralmente está a esposa em cima ali fiscalizando. Mas está ali na mão o manual. Para a gente viver uma vida de sucesso nessa terra, e essa vida é muito rápida, o tempo não leva desaforo, o tempo não respeita ninguém. Basta você pegar uma foto sua de 10 anos atrás e olhar no espelho hoje. Você pode estar até mais bonito, se cuidou melhor, mas você vai ver que nos detalhes a velhice vem chegando. Se tudo der certo, nós estamos aqui, a grande maioria daqui, nós vamos viver mais 50 anos. Só que daqui 50 anos, ainda tudo dando certo, a grande maioria não vai estar mais aqui. Sabendo disso, nós temos que aproveitar a oportunidade de viver uma vida boa. E uma vida boa não implica em questões financeiras. Lógico que você precisa ter uma vida digna, que eu falei há pouco tempo aqui, sobre a importância de ter a bênção de Deus na nossa vida financeira. Mas, para que nós não entremos em alguns becos sem saída dessa vida, porque sempre nós teremos algumas oportunidades para isso. Para que nós não entremos em algumas aventuras malucas nessa vida, que a gente vai perder quase tudo, e depois para recuperar algumas coisas é quase que impossível, nós temos que ser discípulos do Senhor. O que é ser discípulo? É ser aprendiz. Eu estou há quase 50 anos na Assembleia de Deus. Vou fazer 50 anos de idade. Não parece, mas vou.
E fala amém, gente. Por exemplo, essa pessoa que está do seu lado, parece ter a idade que ela tem? Não. Parece mais ou menos. Cada um faça o juízo aí de avaliação. O que significa isso? O tempo está passando, meu amigo. Diga para essa pessoa com respeito. O tempo está passando, meu amigo. Olha, eu te conheço faz tempo. Tudo bem que hoje tem aí os implantes de cabelo que ajudam muita coisa. Para quem já tem cabelo, tem a tintura que ajuda muita coisa. Tem muita coisa que ajuda muita coisa. Mas vai chegando uma hora que essa muita coisa não ajuda muita coisa. Estou filosofando, né? A realidade é essa aí. Embora nós estamos mais bonitos. Quem está mais bonito hoje do que há 20 anos atrás? Só que você já viveu 20 anos para frente. Não se iluda com essa beleza, achando que você está ficando jovem. O tempo está passando. Diga assim, o tempo passa. E como passa? E sabendo disso, nós não podemos perder tempo. Sabendo disso, a gente não pode viver uma vida com péssima qualidade. Nós precisamos lutar para viver uma vida com uma ótima qualidade. Não perder as oportunidades, celebrar, viver mesmo. Eu preguei terça-feira aqui quando o profeta disse à mulher: pega o azeite, vende, paga suas contas e vive do resto. Ele não estava dizendo sobrevive, ele está dizendo vive. Tem gente que está sobrevivendo, mas a palavra de Deus para você é para você viver. Eu estou profetizando vida aqui. Você recebe isso em nome de Jesus? Há pessoas que estão vivos, mas vivem como se estivessem mortos. Uma vida tão triste, uma vida tão sem sentido, uma vida tão sem lógica, uma vida tão sem novidade, uma vida tão sem alegria. Agora, a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de prática e fé, nos instrui. E Jesus está dizendo: quer ter uma família abençoada? Coloque essa casa na rocha. Põe na rocha. Ah, não, mas eu vou viver as aventuras de colocar na areia. O vento vai soprar, virão dias difíceis, virão dias ruins, virão dias péssimos. Virão dias que você vai dizer assim: olha, eu gostaria de nem ter nascido. Jó disse isso. Ele disse assim: eu estou praticamente amaldiçoando esse dia do meu nascimento, porque eu nasci para viver isso. Perder tudo que perdeu. A vida é assim. Mas Jesus está sempre nos instruindo. Viva como um discípulo que ouve a palavra que aprendeu e coloca ela em prática. Ô, irmão, isso aqui não é uma palavra de autoajuda. Isso aqui é uma pregação do Evangelho. E a gente precisa pôr em prática. A gente não pode, aqui não tem opção. Não tem opção de você obedecer a palavra ou não. Você pode até optar em não pôr em prática, mas a casa vai cair. Tem gente que quer viver uma vida de profunda liberdade. Ah, não, ser crente é não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não poder... Quem disse isso para você? Ser crente a gente pode fazer tudo. Só que muitas coisas não me convém fazer, porque vai bater no alicerce da minha casa. Tem coisas que não convém, porque se eu fizer, é alguém que está edificando uma casa na areia. Isso é uma aventura. E quem vive de aventura, cedo ou tarde, vai pagar a conta. Você sabe que quem acha que é livre é o verdadeiro escravo? Porque tem gente que, todo respeito a quem tem esses vícios, mas com respeito eu te digo, quem bebe até ficar embriagado, quem usa entorpecentes, quem tem vícios terríveis de traição, de burlar a família, de criar situações horríveis achando que são inteligentes, mas essas pessoas no final elas não têm prazer nisso. No fundo, elas gostariam de não fazer, mas não conseguem deixar de fazer porque não são livres. Elas não podem dizer não para as coisas ruins. O cara que pega o salário, e aí no dia que ele pega o salário, em vez de ele chegar em casa,
ali compartilhar a estrutura familiar com a esposa. Olha, esse mês nós temos esse compromisso, esse, aquele tal. Aí ele vem no meio do caminho e para num bar, para num boteco, bebe aqui, joga ali, faz loucura ali, joga no tigrinho, joga no bicho, eu nem sei se tem isso mais, joga nessas misérias, joga nessas betes do inferno todas. Aí, quando ele chega, não tem mais nada. Aí aquela tribulação, aquela briga, filho passando de filho. Tem pais que tira da boca de filho para jogar, para beber, para pagar, para patrocinar amante. Pastor, é um culto de família, é uma mensagem sobre família. E aí ele vem, vive aquela miséria dentro da casa dele. No fundo, ele não tem prazer. Porque não é possível a pessoa colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, olha, eu estou feliz de construir a minha casa na areia. Não, ninguém quer construir a casa na areia. Mas a negligência leva pessoas a edificar a sua casa na areia. O que é negligência, pastor? É ser um desleixado. É alguém que não tem cuidado. É alguém que não se preocupa em atenção com a sua casa. É alguém que não tem zelo pela sua família. É uma falta de interesse tremenda pela palavra de Deus. Nós que estamos nesse ambiente aqui, que estamos cultuando, às vezes as pessoas não nos entendem. Acha que isso aqui é careta. Acha que isso aqui é atrasado. Não, aqui estão as pessoas mais livres da cidade de Guararema. Estão aqui, porque elas podem dizer não para as coisas ruins, podem dizer não para o pecado, podem dizer não para as propostas miseráveis que vêm destruir a sua família, podem dizer não para as ofertas atrativas, entre aspas, pelo corpo, mas o espírito sofre depois disso. Agora as pessoas que se acham libertas e se acham livres, elas não podem dizer não. O inimigo escraviza, o inimigo envergonha, o inimigo destrói a casa, expõe as pessoas à vergonha, expõe ao ridículo, traz angústia, traz tristeza, e eles acham que são libertos, mas o Senhor te libertou, o Senhor te chamou para a liberdade. Eu posso dizer, inimigo, você pode pôr essa porta aberta, escancarada para mim, mas eu não vou entrar, porque eu tenho a presença de Deus, o Espírito Santo, e eu digo não, e vou viver uma vida abençoada com a minha família. Sua família não é perfeita, mas sua família é uma família abençoada. Quem tem a família abençoada aqui, diga glórias a Jesus. Agora, há pessoas que vivem uma vida e não agem com prudência. Elas vivem na imprudência, na superficialidade, a obediência. Nós precisamos agir com coisas sólidas, firmeza, porque o vento sopra. Eu já estou terminando, tá? Preste bem atenção. O vento sopra, levanta uma tempestade, irmão. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse, muita gente aqui poderia levantar a mão. Não precisa levantar, mas quem aqui já não passou uma tempestade na família? Quem aqui já não viveu dias? Você viu sua família saindo no meio das suas mãos. Perdeu a confiança dos filhos, perdeu a confiança das pessoas, perdeu a confiança dos pais, perdeu a confiança dos cônjuges, perdeu a confiança de tudo. E você olhou e falou assim, puxa vida, o que valeu a pena? Toda essa vida louca que eu vivi, sobrou nada. Mas há pessoas que passaram por essas tempestades, suportou. Houve perdão dentro dessa casa. Houve reconciliação dentro dessa família. E olha você aqui firme, glorificando ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é isso? É você viver as Escrituras. Não é uma vida careta. Ouvir e viver. É isso que Jesus está dizendo. Casa na rocha é ter compromisso com a palavra. Ele está dizendo assim, vive o que está escrito aqui.
Josi, coloca aí Tiago capítulo 1, 22 a 27. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado. São palavras. Não adianta a gente nos enganar. É uma tolice você não querer viver uma vida como as Escrituras nos orientam. Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos aprendendo. Isso aqui é um ensino. Isso aqui está fortalecendo a tua casa. Não, irmão, não adianta falar, não, eu vou me enganar, vou se enganar. Sabe esses caras que são espertão, quer burlar, acha que é o cara mais cabeça, mais esperto do mundo? Ali na frente ele vai dar com a cara na parede. E pior que a tragédia não é só com ele, às vezes vai um monte de gente atrás. Ser esperto, irmão, ser inteligente é viver e obedecer. É estar aqui dizendo assim, eu tenho minhas fragilidades, eu tenho minhas dificuldades, mas a palavra vai me limpar, a palavra vai me instruir, a palavra vai me apertar, a palavra vai me pegar, a palavra vai me animar, a palavra vai me fortalecer, e todos os planos do inimigo contra a minha casa vão cair por terra, em nome de Jesus, porque eu estou edificado na palavra. Hoje eu estou aqui sendo abençoado pela palavra. Terça-feira eu estou aqui sendo abençoado pela palavra. Domingo que vem eu estou aqui sendo abençoado pela palavra. O inimigo, ele não vai cansar de tentar bombardear o teu casamento, bombardear a tua casa, trazer uma desunião entre os teus filhos. Mas o Senhor vai continuar. Aleluias. O Senhor vai continuar guardando a tua casa. Você crê nisso? Profetize para alguém, diga assim: o Senhor está guardando a tua casa. Diga para 2 ou 3 pessoas: o Senhor está guardando a tua casa. Olha um apontamento que eu fiz aqui. Como uma casa feita de papelão, a vida do tolo se desmancha, reduzindo-se a pó. Quer viver uma vida de mentira? Quer viver uma vida sem a direção de Deus? Quer pagar para ver? Vai desmanchar a pó. Com uma casa de papelão. Vai indo. A maioria das pessoas não busca deliberadamente construir a sua vida sobre uma falsa fundação. Ou com material inferior. Mas não pensa em um propósito verdadeiro para ela. Olha isso. Muitos se encaminham para a destruição, não por teimosia, mas por negligência. Tinha uma arte aí sobre negligência, né, Jôs? Se você achar, você coloca aí. Acho que eu falei numa dessas terças-feiras sobre a negligência. E você tenha só um pouquinho mais de paciência que eu estou terminando. Olha lá. A negligência é o quê? Falta de cuidado, falta de aplicação, falta de exatidão, falta de interesse, de atenção, desleixo, descuido. Tudo isso daí é a negligência. Irmão, nós não podemos negligenciar a nossa família. Numa família, precisa ter união. Diga união. Outra coisa que tem que ter numa família, apoio. Diga apoio. O que é apoio? Um apoio, que você já viu a pessoa quando ela vai
quer colocar um poste, um objeto, seja uma madeira, e ele precisa pôr um apoio ali, né, Vandair, para aquele negócio não cair. Então ele vai lá e coloca uma outra madeira, alguma coisa lá no pé, para apoiar o principal. Então, dentro de uma família, nós devemos amparar os membros dessa casa. Eu sou um amparo para você. Eu estou aqui para firmar, para sustentar e para auxiliar. Dentro de uma casa, às vezes alguém daquela família tem um projeto. Então, aquela hora ali, você tem que amparar. O projeto, a visão é dela. Então, ó, eu vou ajudar você nesse momento. Daqui a pouco vai ter o meu, aí você me ajuda também. Agora, numa família, não é um puxando para lá e outro puxando para cá. Não pode haver disputa entre o casal. Não, vamos disputar aqui, vamos disputar para lá. Não, eu estou aqui para te apoiar. Eu estou aqui para te amparar. Eu estou aqui para te ajudar. Entre irmãos, você tem que estar pronto para apoiar, para amparar e para auxiliar e sustentar o outro. O que é isso, pastor? Características de casa que está edificada sobre a rocha. Outra coisa, solidariedade. Dentro de uma casa tem que ter solidariedade. Solidariedade é um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam uma às outras. Como é isso aí, pastor? Aquele compromisso que a Luciana fez, eu sou solidário ao compromisso dela. Então aquela dívida, seja o que for, eu estou aqui para te ajudar. Não existe dentro de uma família, ó, o problema é teu. Não existe dentro de uma casa, se vira. Não pode existir dentro de uma casa. Você que entrou, você dá seu jeito. Sai agora. Isso não é uma casa. Essa casa não está edificada sobre a rocha. Tem pessoas, eu vou entrar num assunto até mais delicado. Tem pessoas que recebem salário, eu sei que você administra a tua vida como você quiser, mas tem marido que a mulher não sabe o salário dele e ele não sabe o salário dela. Eu não sei, né? Tudo bem, cada casa tem um jeito de ser. Mas, irmão, todo mundo está ali para se apoiar e para se ajudar. O que tem aqui é nosso. O que tem aqui é a bênção de Deus para a nossa vida. O que tem aqui é para a gente ir avançando e avançando e avançando, e junto nos apoiando, conquistando, sendo abençoado, e assim Deus vai nos abençoar. Então essas brechas que você vai dando na sua família, vai trazendo uma divisão. Uma casa que não tem apoio, ninguém se apoia. Uma casa que não há solidariedade. Uma casa que há um espírito de miséria, um espírito de mesquinhez. Deus não abençoa. E eu profetizo agora que a prosperidade de Deus esteja sobre o seu lar, que a prosperidade de Deus esteja sobre a tua casa, que haja apoio, que haja solidariedade dentro da sua família. Ah, eu vou esconder, você não precisa saber, você nunca vai saber da minha vida. Essa casa está rachada. Esse alicerce aí está rachado. Nós vamos conquistar juntos. Nós vamos chegar juntos. Deus vai abençoar a nossa família. O diabo fala assim, eu vou entrar uma brecha, porque o diabo ele quer uma brecha. Ele fala, peguei a brecha. Ele entra e faz um estrago. Mas em nome de Jesus, com essa palavra aqui, todas as brechas serão fechadas em nome de Jesus. E eu vou caminhando para encerrar. Numa família tem que ter resiliência. Você sabe o que é resiliência? À luz da física. Rápido eu te falo. É a capacidade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação ou uma pressão elástica. Vou te explicar. Você pega um objeto, esse microfone, coloque ele, isso aqui é aço, ferro, coloque ele em algum lugar, num espaço pequeno que tenha um buraco no meio, alguém chega e pisa em cima, ou passa com alguma coisa em cima, ele vai se dobrar. Só que depois que aquilo passou, ele vai tornar a sua forma normal. Por que dentro de uma família que tem que ter resiliência? Que vai ter coisas lá que vai perder a forma. Mas com a graça de Deus,
com a misericórdia de Deus, vai voltar à forma natural. Às vezes houve uma traição lá. Às vezes houve uma situação que expôs. Às vezes foram palavras que machucaram, que às vezes palavras machucam mais do que qualquer coisa. E perdeu a forma. E aí a pessoa diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa, irmão. Se você está passando uma coisa difícil no presente, não comprometa o seu futuro. Hoje você está passando uma crise conjugal, você diz assim, esse casamento não tem nada, isso aqui não vai dar em nada. Eu vou lutar mais um pouco, mas isso aqui não vai virar nada. Você está vivendo uma tribulação no presente e já comprometendo o futuro. Esse meu filho está dando problema, isso aqui é uma tribulação. Isso aqui não vai dar em nada. Não, em nome de Jesus. Hoje, perdeu a forma, mas esse lar é um lar resiliente. Vai passar essa fase e vai voltar novamente na situação que era, na forma que era. Por quê? Porque Jesus, ele traz uma forma de bênção, uma forma nova. Pastor, mas o senhor acha? Eu acho. Por quê? Porque essa casa está edificada na rocha. Não significa que estar na rocha não vai vir as tempestades. Não significa que ter uma vida aqui na casa do Senhor não acontecerá alguns deslizes. Às vezes um filho vai tomar um caminho que vai te trazer tristeza. Às vezes o esposo vai tomar algumas atitudes que vai trazer angústia. Às vezes a esposa vai trazer perturbação em alguns caminhos. Você vai falar, isso não dá. Dá, em nome de Jesus. Tem saída para a sua casa em nome de Jesus. A sua casa não vai cair, porque a resiliência no Senhor, no Senhor. E a última coisa, eu encerro agora, que tem que haver numa casa, perdão. Uma relação familiar. Ah, eu não aceito isso aí. Como é que Jesus vai perdoar você? Se você não perdoa ninguém. O Pai Nosso fala disso. Tem gente, irmão, é extremamente legalista. Se Jesus fosse legalista com você e comigo, nós estávamos perdidos. Você sabe para que serve o decálogo? Você sabe para que serve os 10 mandamentos? É para você saber que você não tem condição de cumprir. Ah, pastor, mas não é para cumprir? É, você cumpre? Algumas leis, e leis são para ser cumpridas, e algumas leis é para a gente saber que sem a graça de Deus nós não vamos conseguir, porque não dá. Sabe quanto o evangelho é extremamente radical? O que Jesus fala acerca de um homem que olha para uma mulher e a deseja? Ele diz que já cometeu com ela pecado. Todo respeito a todos os senhores aqui. Se fosse para cumprir, e se fosse por causa da lei, eu acho que pelo menos 90% desse auditório já estaria no inferno. Porque quando fala homem, também está incluindo a mulher ali. Da primeira olhada, ninguém escapa. Mas da segunda e terceira é opção. Em algum momento da vida, você olhou de uma forma que não deveria. Você está em pecado, varão. Ou você falou, ou você fez, ou você agiu. Pensou sobre outras coisas. Por que você tem ainda a oportunidade de ser salvo? Por causa do perdão. Quem aqui já usufruiu do perdão de Deus? Você pode glorificar a Deus porque você está perdoado. Se você não tiver o sentimento de perdão numa relação familiar, e não é só perdão, perdão e reconciliação. Porque há pessoas que perdoam, mas não se reconciliam. Não é só perdão. E perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu não sinto vontade de perdoar algumas pessoas, mas eu decido que eu vou perdoar.
Joga fora esse diário. Está anotado aqui, ó. Está anotado aqui. Eu te respeito. Eu não brinco com o seu sentimento. Que eu não sei em qual foi a circunstância. Às vezes foi tão traumática. Mas não perdoar é viver carregando um defunto. É viver carregando um defunto. A pessoa que às vezes te ofendeu, está livre. E você está aprisionado. Shakespeare diz que não perdoar é beber um copo de veneno e esperar que o outro morra. Você pode sentir, você não pode ficar ressentindo. Ressentimento é uma loucura. Às vezes dá um sentimento, mas o problema é ressentimento. Toda hora vem na cabeça. Tô ressentido, tô ressentido, tô ressentido, tô ressentido, tô ressentido. Tomara que você nunca precise do perdão de Deus. Agora eu dou um conselho. A caminhada é muito longa e não diga que dessa água você não bebe, porque a estrada é muito longa. Eu encerro dizendo para você: zele, lute, não jogue no lixo uma família que durante muitos anos você investiu. Em nome de Jesus. O diabo veio senão roubar, matar e destruir. Ele não conseguiu destruir a família lá, mas ele está destruindo a mente de alguém que não consegue perdoar. Pastor, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes a Bíblia fala sobre perdão? É melhor perdoar do que causar dolo. É melhor perdoar do que causar o estrago. Em nome de Jesus. Joga esse sentimento fora. Pastor, eu não consigo. Eu não estou sentindo perdoar. Eu odeio essa pessoa. Você está deixando de viver o melhor de Deus e a vida está indo embora. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Perdoe seu marido. Perdoe a sua esposa. Não deixa o seu sentimento comprometer o seu futuro. Perdoe seu irmão. Perdoe a sua irmã. Vou falar de novo. Perdoe. Mas não me pediu perdão, mas não precisa. Não fique esperando a pessoa te pedir perdão, não. Porque tem gente que nem sabe que te magoou. Alguns magoaram com dolo e não voltarão para pedir perdão. Mas você vai dizer: está perdoado, está zerado, está zerado. Por que esse sentimento está comprometendo a tua vida e vai comprometer a tua salvação? Ah, mas eu não consigo olhar na cara. Eu não consigo ter comunhão mais. Você não consegue porque você não decidiu. Procura ver o lado bom. Procura ver o lado bom. Deixa de viver, está deixando de viver uma festa na sua casa. Poderia ser uma festa. Pastor, mas foi duro. Foi duro. Onde é que Deus estava quando tudo aquilo aconteceu? No mesmo lugar onde Ele estava quando o filho dele foi crucificado. Onde é que Deus estava que não fez nada? Ele estava no mesmo lugar aonde Ele estava quando Ele viu o filho dele sendo esbofeteado, sendo cuspido, sendo dilacerado, levando chicotadas. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, uns 5 centímetros de cada espinho, que cravou no crânio dele. Bateram, furaram o lado dele até sair todo o sangue do corpo. E do lado da cruz tinha 2 ladrões. E um disse assim: tu és o Cristo, por que não desce daí?
e salva a ti mesmo. O outro disse assim: rapaz, nem nesse momento terrível você não reconhece? Esse homem que está aí é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando hoje entrares no paraíso. O Senhor Jesus olhou para ele e disse assim: hoje ainda. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. O paraíso foi inaugurado com um ladrão arrependido. O paraíso foi inaugurado com um ladrão. Quando Jesus morre, o ladrão arrependido já estava lá no paraíso esperando ele, porque o ladrão morreu primeiro. E Deus já se incumbiu de caminhar um ladrão. Para todo mundo estava no inferno, porque ninguém ouviu a conversa da cruz. Mas quando Jesus chega lá, a festa já está feita, porque houve perdão, reconciliação.